Irmãos, bom dia. Irmãos, a gente tem falado nos últimos dias do Evangelho, né? A gente está numa série chamada Evangelho para Evangélicos. Por quê? Parece um assunto inicial, né? Evangelho. Se todo mundo está aqui, se todo mundo tem interesse em estar e se dispõe a vir na igreja, é porque a gente conhece o Evangelho. Mas, irmãos, esse não é um assunto inicial apenas. Eu considero, a cada vez que eu estudo mais do Evangelho, a cada vez que eu me dedico a aprender mais, a sensação é que eu sei muito pouco. Eu sei pouco demais. Eu sei tão pouco que muitas vezes eu não me sinto capaz de falar aqui sobre o Evangelho. O nosso país, né, o mundo, ele tem muitos evangélicos, muitos, milhões, milhões. Só que existe um detalhe pequeno, mas importante. Hoje existem muitos cristãos que são apenas nominais. O que é um cristão nominal? É aquele que um dia foi numa reunião, se emocionou quando ouviu a palavra, alguém fez um apelo, levantou sua mão, foi lá e fez uma oração. Eu aceito a Jesus. Mas só isso não implica em você ser um evangélico, um cristão comprometido com Cristo, ou que entende o que é o evangelho. Porque pensa bem, no início da igreja existiam 12 homens que conheceram a Jesus. A gente cantou, eu quero conhecer a Jesus. Esses 12 homens, apesar de suas falhas, apesar de suas dificuldades, quando eles chegavam ou estavam para chegar numa cidade, a fama que eles tinham era: estão chegando até nós esses que estão transtornando o mundo. 12 homens. E hoje a gente, milhões e milhões e milhões de evangélicos, e a gente olha para fora, a gente olha para a sociedade, a gente olha às vezes para a nossa casa e não vê diferença, e não vê verdade, sabe? E eu estou me incluindo também. Então, conhecer a Jesus não é um detalhe, não é uma coisa inicial, preliminar. Quando você começa um relacionamento, você conhece uma pessoa. Mas à medida do tempo, você continua a conhecer. E o quanto mais você conhece daquela pessoa, o quão mais você se aprofunda no relacionamento com aquela pessoa, é com o tempo que isso acontece. E com Jesus também é assim. A gente tem a impressão que basta, que a gente já entendeu o evangelho, agora vamos falar de cura, vamos falar de milagre, vamos falar de libertação, de dinheiro. Mas se qualquer um desses outros assuntos é o sentido de você estar aqui, desculpa, você não é evangélico, você não é cristão. O motivo de estarmos aqui precisa ser a pessoa de Jesus. O motivo de nos reunirmos, de sairmos de casa e congregarmos precisa ser Cristo Jesus. E hoje, para a gente conhecer Cristo Jesus melhor, é algo, eu entendo e penso que é algo que eu não consiga por mim mesmo explicar. O príncipe dos pregadores, considerado assim, Charles Spurgeon, falava: se eu tivesse a mente de um querubim e a língua de um serafim, mesmo assim eu não conseguiria começar a explicar a grandeza de Jesus. E ele é considerado príncipe dos pregadores. Mas ele tinha ciência que as coisas sobre as quais ele falava não eram coisas quaisquer. Eram coisas muito preciosas. Então eu peço ao Espírito de Deus que ele de alguma maneira ele atue em nossos corações e nos esclareça a verdade. E nos traga temor.
E para a gente conhecer mais de Jesus, a gente vai falar de 3 coisas. Primeiro, da nossa condição, de quem somos. Vamos falar sobre pecado, sobre maldade. Para conhecer melhor Jesus, primeiro vamos nos conhecer melhor. E depois vamos falar dos atributos de Deus, entender melhor quem Deus é. Por que o pecado é tão grave? Ele é grave porque a consequência dele é ruim? Por exemplo, se eu peco e traio a minha esposa, o pecado ele é grave porque eu vou perder o meu casamento, que é a consequência? Ou porque eu vou ter um filho fora do casamento? Ou ele é grave porque ele ofende a Deus? Porque se você considera o pecado grave só pela consequência, você não liga para Deus. Você está se importando consigo. Se preocupa consigo mesmo. Mas se o pecado ele é importante porque ele ofende a Deus, aí faz sentido. Então vamos falar do pecado, vamos falar de Deus com o objetivo de entender melhor a Jesus. E eu quero aproveitar a forma que o Bruno começou o culto, porque a cultura, muitas vezes, ela é um obstáculo para que conheçamos a Jesus. Muitas vezes a gente se aproxima de Deus, se aproxima da palavra, a gente crê que Jesus morreu na cruz, mas existe uma lógica dentro da nossa cabeça, uma lógica que é cultural, que é normal para nós, que nos atrapalha a conhecê-lo. E essa lógica é a lógica do mérito. Como é que você cresce? Como é que a gente geralmente ensina as crianças? Ó, filho, come tudo, porque se você comer, você vai ganhar sobremesa. Você vai ganhar um suco. Ó, estuda, porque se você estudar, aí você vai passar de ano. Se você passar de ano, papai vai te dar um presente. Olha, se você for um bom funcionário e bater a meta, você vai merecer uma promoção ou merecer mais dinheiro. E a gente pensa assim em tudo. Mérito. Trabalha mais para ganhar mais. É melhor para ser mais reconhecido. Essa é a lógica da nossa sociedade. E aí a gente pega a nossa forma, a lógica da sociedade de olhar e olha para a Bíblia. E olha para a fé e olha para o Evangelho. Então você deduz, olha, Deus deu 10 mandamentos, ou Deus deixou as regras para a gente seguir. Se eu obedecer a essas regras, logo eu tenho mérito. Logo eu sou digno. Logo eu consigo fazer algo por mim. Porque você olha para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, nossa, o David, ele não faz isso, mas eu faço. A nossa comparação é sempre com o nosso próximo. E quando a gente olha com essa lógica de mérito para o Evangelho de Cristo, ela não funciona assim. Por quê? Porque o que você poderia fazer para salvar a sua alma do inferno? O que você pode fazer para te salvar? Gente, vocês lembram quantas vezes Adão pecou para ele ser expulso do jardim? Foram muitos erros, erros recorrentes. Deus avisava assim, ó, agora vai passar, mas na próxima eu te ponho para fora. Quantas vezes que Adão errou para sair do jardim, para merecer a morte? Uma vez. Quantas vezes a gente errou nessa semana? Quantas vezes? E aí com Adão, Deus age daquela forma. E com a gente acha que Deus vai falar assim, não, tá tudo bem. Não, acontece. Levanta a cabeça. Não, tranquilo. Vocês acham que é assim? Às vezes a gente acha, né? Não, tá tudo bem. Mas não é assim. Nós não conseguimos cumprir o primeiro mandamento. O mandamento mais importante. Amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Agora volta na tua semana, na tua forma de viver, nos teus dias. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Com toda a sua força?
Às vezes o David, ele conta, faz um paralelo, né? Quando a gente vai no campo, aí seu time faz um gol e você grita assim, com toda a sua força. Aquilo ali, você tá com toda a sua força. Imagina, Cruzeiro campeão, Libertadores. Aí eu vou gritar. Vou gritar com força. Vai não, vai não. E essa energia, essa disposição, você tem para buscar a Deus? Porque senão, você está em falta. Você tem pecado. O pecado é muito caro, irmãos. O pecado é caro para Deus. Hoje, para a gente, o pecado é banal. A gente nem fala muito disso mais. Vocês já repararam? Antigamente a gente falava mais, né? Hoje a gente não fala de pecado. Você ora na sua casa pedindo perdão pelos seus pecados? E se você ora, você fala para Deus os seus pecados? Você fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados, abençoa minha família, abençoa isso, abençoa aquilo, me dá isso, aquilo. Você consegue descrever os seus pecados ou você já está no outro nível de santidade, né? Gente, o pecado, ele é grave. Muitas vezes a gente passou a chamar pecado de crime. Se alguém faz algo errado, não é pecado mais. Ou é crime, e se é crime, é responsabilidade do Estado e não tem nada a ver com Deus. Ou é uma doença, ou não, é porque ele precisa de terapia, ele precisa de alguma coisa, ele precisa se ajustar. Mas a gente não fala mais de pecado. E hoje a gente vai voltar para isso. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus, ele custou caro. Não é para você e eu usarmos igual a gente usa papel higiênico. Sabe como é que você usa papel higiênico? Você tá sujo. Aí você pega ele, se limpa e depois descarta. Você só usa. E muitas vezes a gente olha para Deus e acha que é assim. Sua consciência está pesada, aí você... Ô Jesus, me perdoa. E pronto. Descartável. Queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo número 3, para a gente entender mais sobre o pecado. Romanos 3, versículo 10. Sabe quem entendeu um pouco o peso do pecado? Davi. Quando Davi ele peca, ele adultera com Betseba, ele mata Urias, mas vocês já repararam que quando ele vai orar arrependido no Salmo, ele fala assim: eu pequei contra ti, e contra ti somente. Davi tinha pecado também contra Betseba e contra Urias. Mas o temor dele não era por isso. Era porque ele pecou contra Deus, cara. Eu pequei contra ti. E contra ti somente. Eu preciso do teu perdão. Que a gente entenda mais sobre isso nessa manhã. Romanos 3, a partir do versículo 10, diz assim. Olha o título. Ninguém é justo. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Irmãos, essa é a nossa realidade. Não há ninguém que busque o bem. Todos nós estamos debaixo de uma realidade de pecado. E por quê? De onde surgiu isso? Por que essa natureza, Paulo fala
bem que eu quero fazer, cara, eu quero, mas eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, é isso que eu faço. Por que a gente tem essa natureza tão profunda dentro de nós? Por que o pecado ele é tão intrínseco da gente? A gente estava conversando de manhã e o Alisson contou e trouxe o caso que aconteceu no Mato Grosso, os amigos jogando sinuca. Aí uma dupla perdeu. E o pessoal começou a fazer gracinha. Ah, perdeu, né? Beleza. Espera aí. O cara vai no carro, busca uma arma e mata em 40 segundos 7 pessoas, incluindo uma criança de 12 anos. Gente, e depois que ele mata todo mundo, ele sai assim, andando, pega o dinheiro que ele tinha apostado no jogo de sinuca, põe no bolso, entra no carro e vai embora. 40 segundos. O que é isso? Pecado. Pecado. Qual que é o problema? Você pode olhar para isso e pensar assim, bom, eu não faria isso. Bom, eu não mataria 7 pessoas em 40 segundos. Então eu sou melhor do que ele. Então, eu sou justo. Mas a palavra é categórica em afirmar, ei, não há nenhum justo. Nenhum sequer. Você se acha justo porque você se compara com ele. Mas o seu padrão não é ele. Você também não é justo. E a gente herdou isso, gente. A gente herdou isso de Adão. Vocês lembram? Deus cria o mundo, cria todas as coisas e cria um homem, e esse é o único ser criado que Deus fala assim, olha, esse aqui eu criei a minha imagem e a minha semelhança. Bom, Adão é a imagem e semelhança de Deus. Só que Adão é espírito. Só que Deus é espírito. Então como que Adão é a imagem de Deus se Deus ele é espírito? Ele não é visto como eu vejo vocês. Deus está falando ali de natureza. Deus está falando ali de uma lei moral que pertence a Deus, que também está no homem. Quando Deus cria um homem, ele cria um homem com um senso do que é justo, com um senso do que é bom. Isso é a semelhança de Deus. E Adão é criado, e um fato importante, Deus cria o homem como um homem responsável. O que é um homem responsável? Um homem responsável porque Deus não cria o homem como a gente cria uma xícara. A xícara, ela não pensa. A xícara, ela não decide. Ela é criada para esse fim e ela obedece sempre o fim pelo qual ela foi criada. Mas Adão, Deus faz responsável. Deus o faz com escolhas. Adão, nomeia aqui os animais. Tá, o nome é esse. Adão, cultiva o jardim. Adão, tem uma árvore com um fruto que você não deve comer. Ok. Você sabe o que significa Adão? A palavra Adão? A raiz vem de humus, que significa humanidade. Terroso. Adão. Irmãos, quando Adão está ali no jardim, ele é um representante de toda a humanidade. Ele nos representa. Ele é a nossa natureza. Vocês já pararam para pensar o seguinte? Existem 2 países em guerra, Rússia e Ucrânia. Será que todos os cidadãos da Rússia queriam estar em guerra com a Ucrânia? Eu acho que não. Eu acho que tem muita gente ali que não queria guerra. Vocês concordam? Mas por quê? Mesmo sem querer, todos eles estão em guerra contra a Ucrânia. Rússia e Ucrânia em guerra. Porque existe um homem que representa toda a Rússia. E esse homem declarou guerra contra a Ucrânia. Se um dia o Lula declarar guerra contra o Peru, mesmo se eu não quiser,
eu estou em guerra, o meu país, ele nos representa. Foi dado a ele o direito de nos representar. E assim é com Adão. Quando Adão peca, quando Adão erra, nós estamos ali também. Por quê? Porque se você estivesse lá, irmão, eu acho que você faria a mesma coisa. E eu também. Então é daí que vem o pecado. Até o mais puro entre nós, até o mais puro, até a criança de colo, natureza pecaminosa, ruim. Abre a Bíblia aí, Gênesis 8, 21. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Bom. Olha o que diz Gênesis 8, 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Olha o que Deus está falando em Gênesis. O coração do homem, desde a infância, ele é inteiramente inclinado para o mal. Escolhas erradas. Gente, eu tenho 2 filhos, eles têm 1 ano de idade. Às vezes eu estou brincando com um deles e eu dou ele um brinquedo. Toma, filho. Ele não quer, ele não liga para o brinquedo. Ele está com outras coisas. Quer ver ele se interessar pelo brinquedo? É só entregar na mão do outro. Aí meu outro filho começa a brincar com o brinquedo que esse aqui não queria. O que ele faz imediatamente? Parte para cima do outro. Eu quero, é meu. Gente, tem como ensinar isso? Não. É natureza. É dele. Quando um filho tá, às vezes um tá subindo em cima de mim, o outro quer tirar a mão do outro. Tipo assim, não, o pai é meu. Sai daqui. Gente, isso a gente não ensina. Isso é de dentro. Natureza pecaminosa. Aproveita que você está em Gênesis. Lê aí Gênesis 6, versículo 5. Gênesis 6, versículo 5. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais. Só um minutinho que eu acho que eu errei, que é a referência. É o 5, isso mesmo. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos e do coração era sempre e somente para o mal. O Senhor olha para o homem e fala: toda a inclinação do pensamento do homem. Sempre. O que é sempre? Todas as vezes. E somente. Não existe outra inclinação. Somente para o mal. É o que Deus fala a respeito do homem. É o que Deus fala a respeito de nós. Romanos 5,19 diz: por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. É nossa herança, irmãos. É a herança de Adão. Nós somos assim. Nossa natureza é mal. Qual que é o problema? A gente olha e fala: não, Felipe, você está exagerando. Uai, mas eu dei uma oferta na igreja. Uai, mas eu faço bem de vez em quando? Se não sempre, pelo menos às vezes eu faço bem. Ah, é? Isaías 64, irmãos.
Desculpa os muitos textos, mas é para a gente entender a nossa realidade. Isaías 64. Versículo 6. Diz o seguinte: somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como nossas falhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe de Deus. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixastes perecer por causa das nossas iniquidades. Irmãos, os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. É isso que a palavra diz. Tem uma ilustração que nos mostra o que representa os nossos atos. Existe um irmão que ele fala de uma pessoa que tem lepra. Só que a lepra ela tem estágios. E no estágio mais avançado da lepra, a pessoa já está com feridas expostas pelo corpo, pelos braços, pela perna. O que é um ato de justiça nosso? É como se você pegasse uma roupa de linho branca e colocasse sobre essa pessoa que tem as feridas expostas. A roupa até está limpinha, mas o que vai acontecer assim que você colocar nessa pessoa? A ferida dela é tão grande que ela encharca a roupa. E logo a roupa também vai estar assim como a pessoa. Essa é a realidade da humanidade. O que a gente faz de bom, de justo, cara, diante de Deus. Eu não estou falando isso aqui para a gente falar, poxa, então já era, então... Não, cara. Para a gente entender o que Jesus fez, a gente precisa entender o que a gente merece. A gente até pode usar a lógica do mérito aqui. Sabe o que eu mereço? Sabe o que você merece? A gente merece ir para o inferno. A gente merece ir para o inferno. É isso que você merece. É isso que eu mereço. Porque a palavra diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Aí a gente trabalha e está ansioso para receber nosso salário. Mas aí a gente peca e fala, não quero morrer. Ei, é seu salário. Você não tem escolha. O salário do pecado é a morte. Todos nós estamos sobre essa realidade. Eu vou ler um outro versículo, não precisa abrir não. Romanos 8, 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. É isso que a nossa mentalidade é. É inimiga, é oposta, é contrária a Deus. Gente, a gente não quer ter inimigo nenhum. Mas se for para ter um inimigo, cara, que não seja Deus. Mas a palavra testifica em Romanos, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Contra, adversária. E essa é a nossa realidade. E hoje, o que acontece? O mundo, ele tentou deixar tudo isso charmoso. Não, o pecado é bom, cara. Não chama de pecado, porque pecado é pejorativo. Não, a gente vai chamar isso de outras coisas. Isso é legal, não, isso aqui é você ter autonomia, é liberdade. É a cultura, entendeu? Não, vamos chamar isso aqui de feminismo, vamos chamar isso aqui de outra coisa. Não, não é aborto não, gente. Isso aqui não é nem vida, não é criança, é um feto, é um embrião. Não, não é bem assim. E aí aquilo que é a nossa realidade de queda, hoje está sendo louvado. É louvável.
Você pode até convencer uma pessoa a respeito do que é pecado, mas talvez mesmo assim não faça diferença. Tá bom, eu entendi, mas eu prefiro o pecado. Então, para a gente entender a gravidade do pecado, a gente falou de pecado. A gente precisa entender a santidade de Deus. Felipe, tudo que você falou aí nada faz sentido. Sabe por quê? Porque Deus é amor, cara. Deus é amor. Deus é amor. Deus aceita a gente. Jesus morreu lá na cruz. Tá tudo certo. Tá tudo pago. Deus é amor. E é verdade. Deus é amor, cara. Não tem como eu exagerar no amor de Deus. Ele é muito amor. Deus amou o mundo de tal maneira. A gente lembra sempre disso. Que deu o seu filho para morrer na cruz por nós. Só que a gente não pode exaltar uma característica de uma pessoa em detrimento de todas as outras características dela. Por exemplo, vamos supor que o Bruno é amor. O Bruno é amor, cara. O Bruno é amor. Ele é bonzinho. Aí o Bruno me chama para ir na casa dele. Não, eu vou lá. O Bruno é amor. Aí eu tô lá. Eu vou deitar aqui na cama do Bruno. Ele não liga, não. Ele é amor. Eu gostei da TV do Bruno, eu vou levar para minha casa, porque o Bruno é amor, cara, tá tudo bem. Eu tenho 2 meninos, mas eu queria mesmo uma menininha. Eu vou levar a filha do Bruno. O Bruno é amor. Tá tudo bem, o Bruno é amor. Eu vim a pé, eu vim de Uber, mas eu vou embora com o carro dele, porque ele é amor. Tá bom. Né, Bruno? Bruno é amor. E muitas vezes é isso que a gente faz com Deus. A gente olha para Deus e fala assim, eu vou pecar aqui porque... Não, Deus é amor, cara. Mas mais uma concessão aqui? Não, Deus é amor. Mas eu vou levar só um pouquinho da glória, porque afinal de contas eu me esforcei muito, eu tenho méritos e Deus é amor. E aí você se esquece de uma coisa. Deus, além de ser amor, o que é verdade, ele é um Deus santo. E a gente fala muito menos da santidade de Deus e muito mais do amor de Deus. Aí eu pesquisei e falei assim, quantas vezes tem a palavra amor na Bíblia? 300 e poucas. E nem sempre está se remetendo direto a Deus, né? Deus é amor. Mas é uma verdade. Quantas vezes fala a palavra santo na Bíblia? O dobro. Mas a gente prefere falar do amor de Deus sempre. E esquecer a face dele que é santa. Irmãos, o pecado ele é tão horrível, não é por causa das consequências, como eu falei, é porque ele ofende um Deus que é santo. O que quer dizer santo? Santo tem a ver com pureza. Deus tem má intenção? Não. Deus tem inveja de alguém? Não. Deus peca? Deus erra? Não. Deus é puro. Deus é puro. Deus é santo. Quando os anjos olham para Deus, eles não falam assim, amor, amor, amor. Eles falam santo, santo, santo. Quando Isaías olha para o trono de Deus, ele fala assim, ai de mim, cara. Eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Qual que é o seu sentimento, a sua impressão quando você olha para Deus, quando você pensa em Deus? Tem temor? Ou não, tá tudo bem, Deus é amor, cara. Tudo jóia. Irmãos, Deus é santo. A gente precisa se lembrar disso. E o pecado é grave porque ele ofende a Deus. E ele traz distância entre nós e Deus. Distância, abismo. É isso que nos afasta de Deus. Não é nada mais. O que afasta-nos de Deus é o nosso pecado.
Porque se ele é santo, ele não abre mão da sua santidade para aceitar o pecado. Vocês já ouviram as pessoas falarem assim: ah, Deus ama o pecador, Deus ama o pecador. Não é? Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Isso é verdade? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Olha só, Salmo 5, abre aí comigo, Salmo 5, versículo 4 e 5. Olha o que a palavra diz. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Está na Bíblia? É verdade ou não? Mas a gente gosta de lembrar só do amor. Só do que convém a nós. E diante do pecado, irmãos, Deus tem uma resposta. E a resposta dele diante do pecado é a ira de Deus. A ira de Deus não é um sentimento mesquinho. Não é a gente com uma ira humana, quando a gente briga com alguém, você fala assim, ah, tô nervoso, eu vou fazer algo. Não, cara. A resposta santa de Deus ao pecado é a ira de Deus. Romanos 1 fala sobre a ira de Deus. A gente conhece bem esse texto. Romanos 1,18 diz assim: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, a ira de Deus é revelada contra a impiedade e contra a injustiça. Tem impiedade no mundo? Tem injustiça? A ira de Deus, ela é revelada contra isso. Vamos seguir o texto. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A palavra está dizendo que o homem é indesculpável. Por quê? Porque os atributos de Deus estão revelados no mundo. E quando a Bíblia vai falar dos atributos revelados de Deus, ela não dá uma ênfase para o amor. Ela dá ênfase para dois atributos: o poder de Deus, seu eterno poder, e a sua natureza divina. A natureza divina é santa. E a ira do Senhor é uma resposta contra os homens que olham para Deus e mesmo assim não conseguem reconhecê-lo. E Deus responde com ira. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração se obscureceu. O versículo 24 diz: por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Olha isso, irmãos. Chega num momento, chega num estágio que a gente não reconhece, não dá glória a Deus, não liga, não se importa. Pode chegar um estágio que Deus fala assim: por isso eu entrego vocês aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios desejos. Isso é ira de Deus. Deus é amor, gente. Deus é amor de verdade. Que bom que Ele é amor. Se Ele não fosse amor, o que seria de nós? Mas não se esqueça que Ele também é santo.
não se esqueça que Ele também é santo. Deus é amor, Deus é santo. Filipe, não, mas isso aí é coisa do Antigo Testamento, as coisas aconteciam assim. Não, gente. No início da igreja, tem um casal, Ananias e Safira, que eles chegam para os apóstolos e mentem. O que acontece com eles? Morre. Morre. Deus não muda, gente. Além de ser santo, além de ser amoroso, Deus também é justo. E porque Ele é justo, Ele não pode olhar para mim e olhar para você e simplesmente perdoar a gente. Não, tá tudo bem. Você pecou, mas está perdoado. Deus não pode fazer isso. Por quê? Porque isso vai contra quem Ele é. Ele é um Deus justo. E diante do pecado, Ele precisa fazer algo. Tudo que Deus não pode fazer diante do pecado é nada. Porque Ele é um Deus justo. Salmo 7 diz assim, Deus é um justo... Salmo 7:11. Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Deus é um justo juiz. Se o Paulo não se arrepende, se o homem não se arrepende, ele afia a sua espada e ele aponta o seu arco. Eu estudei a ideia aqui, gente, de aponta o seu arco. Pensa num homem que está caçando um animal. Ele precisa acertar o tempo perfeito. Ele acha o animal, ele puxa o seu arco. Só que esse arco, ele é tão forte, tão pesado, que o homem ele não consegue ficar segurando muito tempo puxado. O dedo dele começa a tremer. Ele precisa soltar logo. E é essa ideia que a Bíblia traz. Se o homem não se arrepende, Deus puxa o arco. E o dedo dele treme para soltar. Porque Ele é um Deus justo. Então aqui aparece um problema. Se Deus te ama, se Deus me ama, se Deus nos ama, e Ele é santo, e Ele não habita no pecado, e Ele é justo, Ele precisa julgar o pecado, como que Ele vai te perdoar se você pecou? Como Ele vai te perdoar se a sua natureza é diametralmente oposta a Ele? Porque se Ele te perdoar, Ele não é justo. Imagina o seguinte, imagina que eu, voltando do trabalho, chego em casa. Quando eu chego em casa, eu acho um assassino que matou a minha esposa e matou os meus filhos. E aí, apesar da raiva, da ira, eu amarro ele e a polícia pega ele. Daí um tempo, julgamento. Julgamento do assassino. Matou a esposa e os filhos do Filipe. A esposa dele estava grávida. A imprensa, está todo mundo lá. Vamos ver o que esse juiz vai fazer. Vamos ver. Aí, no julgamento, o juiz vira para o acusado e fala assim, gente, pode soltar ele. Você está livre? Eu sou amor. Pode ir embora. Imagina. Isso é justo? O que a gente falaria de um juiz como esse? Esse juiz é tão injusto quanto quem matou. Ou pior. Mas é isso que a gente espera que Deus faça, não é? Pecamos, ofendemos, somos rebeldes, somos contrários a Ele, desde nascer, contrários à natureza de Deus, contrários à bondade dEle. Ele estende a mão, a gente vira, Ele nos dá oportunidade, a gente foge, e aí a gente espera que lá nos 45 do segundo tempo, Ele fala assim, tá tudo bem. Deus não pode fazer isso.
Não é que ele não pode porque tem uma regra por cima de Deus e fala assim, ó, Deus obedece essa regra, você precisa julgar. Não. É porque ele mesmo não vai contra a justiça dele. E aí, irmãos, aí entra a boa notícia. Aí entra uma boa nova. Aí a gente pode começar a falar sobre Jesus. Aí a gente pode começar a entender o que Jesus fez na cruz. Porque Deus precisava ser justo. Mas ele te perdoou. À custa de quê? À custa de quem? Deus te perdoa e me perdoa à custa do próprio Deus. Imagina o juiz descendo, tirando a toga. Imagina esse julgamento que eu expliquei. Aí o juiz tira a toga. Ele desce, ele vai até o criminoso e fala assim, eu vou assumir o seu lugar. Eu não matei aquelas pessoas, eu não estava lá. Eu fiquei triste com aquilo. Aquilo me ofendeu profundamente. Mas por amor a você, eu vou trocar de lugar com você. Essa é a história do Evangelho. Essa é a obra de Cristo. O próprio Deus, ele vem, ele nasce, ele se submete a realidades humanas. Criança. É Deus, gente, é Deus. Deus bebê? Como assim? Tipo assim, ele cria o mundo inteiro. Ele cria tudo. Aí ele vira um bebê. Não faz sentido. Aí ele se submete ao cuidado de pais humanos. Aí ele vai crescendo, vivendo uma vida justa, sem pecar, sem nenhum pecado. E ele vai caminhando dia após dia para a morte, dia após dia para a morte. E se cumpriu aquela palavra para quê? E o Senhor caminhando para a morte. Até que chega o grande dia. Há um paralelo, irmãos, entre a história de Jesus e a história de Jonas. Jonas, quando ele está no barco, em pecado, descumprindo o que Deus disse, o mar ele está em fúria. E aí aqueles homens pegam Jonas, que é o culpado, e jogam Jonas no mar. O que acontece com o mar? O mar se acalma. Tem uma história semelhante. Jesus está no barco e o mar está agitado. O que Jesus faz? Ele dá uma ordem e o mar se acalma. Você sabe o que acontece no dia da crucificação? A ira de Deus está contra nós. E eles pegam um homem sem pecado se entrega e se joga no mar da ira de Deus. Para que o mar se aplaque, se acalme. O justo pelos injustos. O santo pelos impuros. E aí Deus nos dá em Cristo uma posição de justiça. O que quer dizer uma posição de justiça? É como se ele escrevesse aqui, ó, o Diego, a partir de agora, a partir do que Deus fez, do que Jesus fez, ele é justo. Isso é justificação. Quer dizer que agora o Diego vai fazer tudo certo? Não vai errar nunca mais? Não. Isso é santificação, é um processo que se inicia depois. Mas no momento em que o Diego diz, ei, eu reconheço a gravidade do meu pecado, eu reconheço que eu não merecia nada além do inferno, eu reconheço a grandeza do que Cristo fez. Aí Jesus entrega para ele, ei, você foi justificado.
Você foi justificado, Diego, não pelo que você fez, não porque você pensa que é um bom pai, não porque você cuida da sua família, não é por nada disso. Para que você não se glorie, para que não tenha motivos para você olhar e ficar feliz e falar, eu estou salvo porque eu fiz. Não. Você foi salvo porque há 2000 anos atrás, Deus invadiu a história, virou um homem, mesmo sendo Deus, e pagou pelo seu pecado, cara. É por isso, e somente nisso, que você deve colocar a sua esperança, a sua expectativa de salvação. Tudo além disso é engano, tudo além disso é mentira. Jesus é o único caminho a Deus. Ele é o único. Não há caminho do esforço, não há caminho de outros deuses. Ele é o único vivo caminho. Não tem nada que eu possa fazer, não tem nada que você possa fazer. É só Ele que te salva. Mas aí a gente pensa que entendeu. E aí a gente volta para segunda-feira e começa a fazer as coisas. Eu preciso conquistar, eu preciso merecer, eu preciso me esforçar mais. E aí você precisa mesmo. Você precisa se esforçar mesmo. Mas nunca para te salvar. Quem te salva é Deus em Jesus, por fé. Você precisa se esforçar para ser grato. Se você tem um coração, você precisa ser grato pelo que Ele fez na cruz. Se você tem de fato um coração, você precisa ser grato. Você precisa se esforçar em gratidão, em amor, em reverência pelo que Ele fez. Não para que você mereça algo. Isso é um discurso duro, irmãos. Porque no fundo, a gente gosta de merecer. A gente gosta da força do nosso braço. A gente gosta, sabe do quê? De um tapinha nas costas, do aplauso. Que alguém vira e fale, muito bem, o Alisson é um bom homem. Ô Priscila, que sorte sua, hein? Casou com o Alisson. É isso que a gente gosta. E o Alisson tá do lado, ouve, e o coração dele. Eu sou bom homem. Não, cara, você merece o inferno. Só isso, mais nada. E não tem nada que você possa fazer para merecer algo diferente do inferno. Isso nos leva, irmãos, para um lugar de fraqueza. Isso nos leva para um lugar de dependência. Isso nos leva para um reconhecimento de que sem Ele nós nada podemos fazer. Sabe qual é a receita de todos os grandes homens de Deus, os heróis da fé? Fraqueza. Sabe por que um homem se ajoelha para orar diante de Deus todos os dias e tem força para ler a sua Bíblia todos os dias? É porque ele entende que ele é fraco. Se o homem se acha forte, ele não vai fazer isso. Sabe por que um homem se humilha diante de Jesus? Sabe por que você não devia ter coragem de trabalhar de manhã sem orar? Porque você é fraco. E às vezes você não ora e não faz nada porque na sua cabeça tudo depende de você. Tudo depende do seu esforço. Eu sou inteligente. Ei, não tem nada que depende de você. Quem é você? Quem sou eu? Tudo depende de Jesus. Tudo depende do que Ele fez. E essa é a mensagem do Evangelho. Vocês já pararam para pensar que não faz sentido? Você confiar que você vai passar a eternidade no céu, não pelo que você faz, mas porque há 2000 anos atrás nasceu um homem judeu. Você não viu, você não estava lá, você não presenciou, não tem ninguém que você conhece que viu. Como é que você tem tanta certeza? E é nesse fato do que Cristo fez que nós confiamos a nossa salvação eterna. Faz sentido?
Essa palavra da cruz, a mensagem da cruz, é um escândalo. A palavra diz, é um escândalo para os que perecem. As pessoas devem olhar de fora e pensar assim, gente, esse povo não tem juízo nenhum. Esse povo é louco. A gente é louco. Porque é nisso que nós acreditamos a nossa salvação. É nisso que acreditamos. O desejo do meu coração é que você busque a conhecer cada dia mais esse Jesus. Irmãos, a santidade, o Paul Washer fala isso, a santidade ela é como um eclipse. Sabe quando o céu está lá brilhando? E aí, quando você vai buscando mais de Jesus, vai entrando na frente daquele sol, e aos poucos, vai ocupando mais espaço, até que ninguém mais vê o sol, vê o que está na frente. Assim deve ser a nossa santificação. Você busca mais de Jesus, mais de Jesus, mais de Jesus. Anos buscando, até que um dia ninguém te veja mais. E Ele ocupe todo o lugar na sua frente. E toda a honra, e toda a glória, e todo louvor sejam única e exclusivamente para Jesus. Queria te convidar a ficar de pé, irmão. A gente podia estar falando aqui de prosperidade, a gente podia estar aqui falando que você é mais que vencedor, a gente podia estar falando aqui que você vai ser curado, mas que nada mais te traga para esse lugar a não ser a pessoa de Jesus. Que nada mais tenha o interesse, o seu coração, do que Cristo Jesus. Que nessa semana, durante os dias, você acorde de manhã e se dedique a buscar a esse Jesus, irmãos. Porque sem Ele, nós nada podemos fazer. Que todos os dias você reconheça a sua natureza de pecado. Que todos os dias você reconheça que Cristo sangrou na cruz do Calvário para que você pudesse ter vida e que o teu coração não tenha nenhuma outra reação a não ser se render, a não ser agradecer, a não ser louvar e buscar ao Senhor. Não pelo que Ele pode te dar, não pelo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele já fez, irmão. Se um dia você vai morar nos céus, é porque Ele morreu por você. Isso é o suficiente, Senhor Jesus. Nós somos gratos a Ti. Nós queremos conhecer a Jesus, mas não queremos um Jesus pintado. Não queremos um Jesus caricato, um Jesus conforme o nosso eu, um Jesus que mais parece um cartão de crédito, onde você busca as suas necessidades. Nós não queremos esse Jesus, nós queremos o Cristo da cruz, nós queremos o Cristo da cruz, Yeshua, nós queremos o Senhor. Nós não abrimos mão da verdade, mesmo que isso nos ofenda, mesmo que isso fira o nosso ego, mesmo que isso diga que você não é nada e eu não sou nada. Nós queremos a verdade de quem Cristo é. Jesus, nós desistimos de nos salvar pelo nosso esforço. Nós desistimos de nos salvar por aquilo que podemos fazer. E nós nos colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Nós colocamos a nossa fé em Ti. Se há entre nós, Jesus, alguém que se diz evangélico, mas ainda não se converteu ao Evangelho, alcança esse coração nessa noite, nessa manhã. Alcança esse coração nessa manhã, Pai. Que o Teu Espírito traga convencimento de pecado sobre os nossos corações.
Que o teu Espírito traga o convencimento do pecado para a nossa geração, para a nossa cidade, para a nossa nação. Para que aí sim os nossos olhos se voltem para o Senhor. Oh, Pai, faz a sua obra em nós. Obra redentora, salvadora. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu como um cordeiro mudo. O Senhor chegou a orar: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. E o cálice ali não era a cruz, não eram os cravos, não era a coroa de espinho. O cálice ali era a ira de Deus, que era para nós, mas que o Senhor tomou. Nós reconhecemos isso nessa manhã, Jesus. E de coração rendido, nós agradecemos ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Se no pecado nós assumimos o lugar de Deus em rebeldia, na cruz Deus assume o nosso lugar. Se a gente substitui Ele, assumindo o lugar dele, Ele fez o mesmo, mas se colocando no seu lugar. Irmãos, que nem um dia da sua vida você se esqueça disso. Porque se você se esquecer, você vai confiar em você. Que todos os dias você se lembre que se o Senhor mandasse todos nós para o inferno, a gente tinha que ir dizendo: Santo, o Senhor é justo, eu mereço. Esse é o desejo do meu coração. Amém.